Na arte contemporânea, todos os meios de expressão artística se equivalem e se articulam em complexa convivência, possibilitando que objetos oriundos de diferentes campos sejam integrados ao circuito artístico por meio de inúmeras estratégias. O resultado é um panorama muito diversificado, com obras difíceis de classificar, que se aproximam do banal, que substituem o resultado acabado pelos documentos do processo de trabalho e que adotam o hibridismo como proposta estética, estabelecendo novos paradigmas. Esta mostra é uma proposta de leitura do amplo e diversificado acervo do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Nela, se evidenciam aspectos fundamentais do perfil da coleção, destacando obras que marcam significativamente mudanças de perspectiva na produção artística, por suas estratégias, seus recursos materiais, formais ou de conteúdo. São obras que rompem com a visualidade modernista preponderante por um longo período, criando fissuras no sistema da arte local com suas tendências conservadoras. O desafio foi encontrar linhas mestras nesse conjunto e as possibilidades de compreender sua inserção no panorama da arte contemporânea e dos museus que a acolhem. Tarefa ousada, difícil e até certo ponto impossível se pensada como resposta final ou única. Assim, o que foi desenvolvido na exposição de lançamento do catálogo de obras do MAC-RS, devendo ser visto como uma entre as inúmeras possíveis leituras, é um exercício experimental de compreensão que amplia significados sem criar categorias ou estereótipos. Ao sugerir proximidades entre as obras apresentadas, coloca-se para o espectador o desafio de descobrir relações e criar seus próprios caminhos de fruição, pensando as obras em sua época de produção, sua ousadia, as novidades que introduzem. O interessante é que busquem mais informações sobre elas e os artistas. Afinal, a internet está aí para nos aproximar destes conhecimentos e enriquecer nossas abordagens. Pode-se observar na mostra, assim como no acervo, a presença de novas categorias artísticas, como as instalações, que criam espaços de interações físicas com os espectadores, permitindo-lhes circular em torno e dentro da obra. Alguns trabalhos, mesmo não sendo instalações no senso estrito do termo, alteram a percepção dos ambientes, expandindo-a em vários sentidos. Nessa busca de novas relações, eles atualizam as práticas tridimensionais com interferências visuais e sensoriais que envolvem o lugar e os seus visitantes. Os registros de performance, em geral fotografias ou vídeos, trazem à memória destas atividades acontecimentos efêmeras e fluídas como vestígios da radicalidade de momentos performáticos. Os livros de artista estão representados na mostra como testemunha de sua importante presença no acervo desta instituição, assim como as produções envolvendo tecnologias digitais que marcam a emergência dessas práticas no meio artístico local. Encontra-se ainda o arquivo conjunto de documentos, muito significativos para a compreensão da arte contemporânea. Chama atenção a maneira como algumas obras dialogam com a paisagem, instaurando diferentes possibilidades de pensarmos nossas relações com o entorno, seja na abordagem das visualidades naturais ou urbanas. Esses novos enfoques perdem o caráter contemplativo da tradição paisagística para colocar em cena olhares mais poéticos e instigantes, propondo fragmentações, distorções e outras abordagens, como se o artista conduzisse nosso olhar por lugares desconhecidos de nosso próprio entorno. Certas obras investigam os universos não hegemônicos, como o feminino, o negro, o indígena ou o marginal, procurando instaurar no sistema da arte a crítica e os debates de gênero, etnias e relações sociais conflitantes. O corpo é forte presença, colocando em pauta aspectos reprimidos da sexualidade. A relação com todas essas problemáticas tem espaço no conjunto da coleção.
Percebe-se, em alguns casos, o estranhamento capturando a atenção do espectador, gerando questionamentos. Seja pela incorporação de objetos e materiais pouco convencionais ou de signos da cultura de massa, ou somente pela criação de relações inusitadas entre elementos aos quais estamos expostos cotidianamente. As questões sensoriais e experienciais são uma forte tendência na coleção, representando o peso desse tipo de abordagem nas práticas artísticas contemporâneas no Rio Grande do Sul. A variedade de linguagens e abordagens presentes nesta mostra expressa a complexidade e diversidade da produção artística contemporânea presente no acervo do MAC-RS. A catalogação do acervo do Museu de Arte Contemporânea é uma ideia antiga. Há alguns anos atrás, eu exercia a função de diretora do Instituto de Artes do Rio Grande do Sul e André Venzon a direção do Museu de Arte Contemporânea. E nós percebemos, naquela ocasião, em 2011, que o acervo do museu precisava ser catalogado. Nenhum museu existe, sem a catalogação de seu acervo, é o registro de suas obras. Então, este projeto ele vem de um sonho de muito tempo, desde 2011, quando conhecemos melhor este acervo e tivemos mais proximidade através das exposições que nós íamos realizando. E tivemos então que realizá-lo num período super recorde, de 4 meses. Para isso, nós contamos com uma equipe de 6 pesquisadoras contratadas e tivemos um trabalho contínuo junto com a equipe também do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, que ficou totalmente disponível o projeto, com toda essa equipe que eu acho que deu em torno de 12 pessoas, também o pessoal da fotografia, Fábio Del Rey e Carlos Sten do Viva Foto. Tivemos aqui durante 2 meses intensos, de janeiro e fevereiro, só fazendo pesquisa e a catalogação das obras e as fotografias. Após esse período, no mês de março, iniciamos o projeto gráfico do catálogo com Janice Alves. E sobre o museu, também nós queremos agradecer muito ao André Venzon, que participou o tempo todo, exaustivamente, colaborando em todos os itens para elaboração e realização deste projeto. A equipe do MAC, ao museu, ao seu diretor, a própria Casa de Cultura Mário Quintana pelo acolhimento também. Nós somos muito gratos à Secretaria de Cultura do Estado por nos acolher e acolher esse projeto que é tão importante para a sociedade do Rio Grande do Sul, que é tão importante para a população, termos registrado um catálogo do acervo do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. A importância se dá na medida que um acervo, uma obra de arte, quando ela é catalogada, quando ela entra dentro de oficialmente, de um acervo, ela é impressa num catálogo, ela passa a ter outro valor, ela passa a ter uma representatividade no meio das artes visuais muito mais significativa. Agora elas nasceram não só da mão do artista, mas em nome da instituição. Elas estão oficialmente na instituição. E essa disponibilidade que se dá às obras de arte, neste caso, numa catalogação dessas, uma pesquisa dessas, também a gente oferece à sociedade, a outros pesquisadores, outros olhares, outros conhecimentos, e outras pessoas também passam desse objeto criado a fazer novas pesquisas, novos estudos. E as pessoas que estão iniciando uma formação em artes também têm um material de estudo. E as pessoas que simplesmente querem conhecer um acervo, conhecem um acervo através da sua publicação online ou da sua publicação impressa. Então são muitas as formas de contribuição de um projeto como esse para a sociedade e para as pessoas.
Criado em 1992, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul investe na preservação e na difusão da produção contemporânea regional, nacional e estrangeira. Nesses tempos de planejamento de um futuro possível, direcionamos o nosso olhar para a memória da instituição, destacando a vida de tantos artistas que construíram o legado desse museu ao longo de 29 anos. Agora, essa história está registrada e valorizada no projeto Arte Contemporânea RS, na forma dessa exposição, do site e do catálogo geral do nosso acervo. A exposição que eu faço a curadoria, ela teve por objetivo, de certa forma, dar uma visibilidade deste acervo, mostrando um pouco o seu perfil, as tendências, como ele, e até apontando, digamos, talvez alguns gaps que poderão ser sanados no futuro com novas aquisições. Na realização da exposição, eu trabalhei primeiro na seleção dos artistas, escolhendo nomes representativos da arte contemporânea, tanto em termos local, nacional e internacional, presentes no acervo do MAC, como obras referenciais. Então eu escolhi a relação artista e obra referencial, ou seja, então alguns artistas que são muito bons, que estão no catálogo, mas cujas obras não são tão significativas deste processo que é a introdução e o desenvolvimento, a consolidação da arte contemporânea no Rio Grande do Sul. Então, para organizar, eu selecionei os artistas em 4 grandes grupos. O primeiro grupo pega os anos 70, 80, que é o momento de introdução lenta e gradual da arte contemporânea no Rio Grande do Sul, com bastante resistência. Depois nós temos o segundo grupo é os anos 90, que é quando, assim como algumas instituições vão fortalecer a arte contemporânea no Rio Grande do Sul, como o próprio MAC, o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da URGS e a Bienal Mercosul. Com esse apoio institucional, a arte contemporânea vai então conseguir se desenvolver mais em termos locais, em diálogos bastante grandes com o panorama nacional e mesmo internacional. O terceiro grupo é a partir dos anos 2000, que então assim dá um boom, a arte se consolida, se multiplica e que nós temos assim a maior quantidade de obras do acervo são dos anos 2000. E o quarto grupo eu selecionei separado uma coleção de vídeos, porque a videoarte está neste momento com uma representação bastante significativa na coleção do MAC. Só que para a montagem da exposição eu não usei categorias históricas, assim, essa categoria histórica foi para a seleção, para a organização da mostra. Então eu tentei fazer, colocar, digamos assim, as obras em grupos que dialoguem entre si. Então nós temos vários diálogos estabelecidos, proporcionando diferentes trajetos, não há um trajeto único, o espectador vai poder fazer vários trajetos nesta montagem. Essa exposição está sendo inaugurada em 2021, em plena pandemia. É um momento muito difícil, né, que todos nós assim, estamos sofrendo muito com a situação do país e o desalento pelas mortes. Então eu acho que essa exposição ela vem num momento, uma espécie de alento para o panorama artístico do Rio Grande do Sul, na medida que ela responde a anseios, digamos assim, desejos bastante antigos da comunidade artística, que é ter este catálogo pronto para pesquisadores e pessoas interessadas conhecerem esse acervo, que é um acervo muito amplo, muito diversificado, por isso mesmo, em alguns casos problemáticos, mas por outros, abrindo muitas oportunidades de trabalho para pesquisadores. O fato de ter um acervo, estar sendo disponibilizado, inclusive assim, nós temos o catálogo impresso, mas a versão online, ela vai ficar em alteração, ela vai ser uma versão que vai ser constantemente atualizada a partir do que for ocorrendo no acervo. A vantagem da tecnologia, das tecnologias digitais online.
arte contemporânea internacional, circulando em redes de contato que envolvem museus, bienais, críticos e artistas em todo o mundo, mas ao mesmo tempo local nas relações que estabelece com as realidades de cada sociedade em particular, com suas condições geográficas, culturais, econômicas. A internacionalização é um movimento contínuo do capitalismo em sua nova era e não estamos fora dele, pois, na geopolítica das artes, as relações são constantemente mediadas pelos aspectos econômicos. Nesta rede de abrangência mundial, a criatividade vai tecendo suas tramas e se articulando às conjunturas de ecossistemas de arte particulares, que também se modificam continuamente. Mesmo que a modernidade ainda permaneça como principal referência para muitos, no emaranhado da pluralidade viabilizada pelos contatos internacionais, vamos escrevendo nossa história da arte local. Radical ou não, a diversidade desta produção já é em si mesma um sintoma da contemporaneidade. Esta arte pode ser vista como um campo de reflexão sobre nossa sociedade e o nosso tempo. Em seu conjunto, a exposição é um convite a essa reflexão e, para aceitá-lo, é preciso estar aberto às novas experiências que nos traz.
Obrigado.